O assunto agora é saúde. Preste atenção, hein? Mais uma doença na área para preocupar a gente. É realidade. Depois de 18 anos sem registro de casos de cólera no Brasil, foi confirmada a contaminação de uma pessoa. Sabe onde foi? Aqui em Salvador. O homem apresentou sintomas de desconforto abdominal e diarreia. A informação chega com ela brilhando toda linda, toda no rosa hoje, hein? A repórter Lara Linhares, sempre séria na notícia. Eu falo sempre aqui, a gente quebra um pouco, né? O clima tem tanta notícia ruim, né? Você tem que quebrar um pouco, senão ninguém aguenta, senão você sai daqui com o ombro assim, ó, para baixo, não é verdade? Ô, Lara, tudo bom com você? Destrincha aí pra gente a notícia desse caso de cólera. Tudo bem, meu amigo. Vamos falar agora sobre esse assunto que gerou um alerta, né? Como você falou, Cazé, depois de 18 anos sem o registro da doença, foi registrado um caso de cólera aqui em Salvador. A vítima foi um homem de 60 anos, é residente em Salvador, trabalha em Camaçari, mas vamos reforçar que foi um caso isolado. Outras pessoas próximas a esse homem não foram contaminadas. O período de transmissão da doença já foi encerrado no último dia 10 de abril. A secretária municipal de saúde, Ana Paula Matos, falou sobre esse caso. Vamos acompanhar a entrevista. Tem acompanhamento ministerial, também do governo do estado, porque ele não é apenas em relativo à cidade de Salvador. É um cidadão que mora aqui, mas que trabalha em Camaçari. Então, o nosso CIEPS, a nossa DIVEP, as nossas equipes estão investigando, assim como as equipes de Camaçari. Essa identificação foi do laboratório do estado, que é o LACEN. A nota técnica do Ministério da Saúde, até então, determina ser um caso isolado, mas continuamos averiguando. A água que eles consomem em casa foi considerada uma água potável, mas a investigação ela segue. A gente vai conversar agora com a médica infectologista Clarissa Cerqueira, que vai falar mais sobre essa doença para a gente. Bom dia, Clarissa. É uma doença que é transmitida via alimentos, via água contaminada ou pode ser transmitida de pessoa para pessoa, não é isso? Exatamente, bom dia a todos. Essa doença ela está bem associada a condições sanitárias inadequadas, porque ela pode ser transmitida por alimentos mal lavados, então já chama atenção aí para a higienização dos alimentos, também para a procedência da água, está sempre colocando água sanitária, fervendo, né? E água filtrada são as medidas ideais aí de prevenção. Ou seja, como você já estava falando, os cuidados, a prevenção é feita com a higiene adequada, né? Tanto desses alimentos quanto da água, como você falou, deve ser uma água filtrada, que a gente saiba a procedência, né, dessa água. Com certeza, então a gente tem que ficar atento a isso e não só previne a cólera, mas outras doenças que também causam diarreia, né? Outras infecções. Então, saber a procedência, higienizar de forma adequada os alimentos, as verduras e também a água que a gente bebe para evitar essas doenças. Chamou a nossa atenção o registro desse caso, né? A vítima é um homem de 60 anos que é residente em Salvador, mas trabalha no município de Camaçari após um intervalo de 18 anos, Clarice. Imagino que no meio médico também dos infectologistas isso também tenha gerado uma certa surpresa, né? Com certeza, ficamos também bem assim surpresos com essa notícia e também que foi um caso isolado, né? Assim, é curioso, mas ao mesmo tempo preocupante. E como foi um caso isolado, também a gente fica mais aliviado de que a gente pode ter controlado já essa transmissão da doença. A gente pode falar em uma subnotificação, talvez, né, Clarissa, quando a gente fala em um caso isolado de cólera. É possível que tenha outros registros, mas que talvez por falta de um exame adequado, também já vou te perguntar, como é que é feita a comprovação, a confirmação dessa doença? Perfeito, a gente faz o exame de cultura das fezes. Então, pode ser que tenha, a gente pode observar subnotificação, pode também, porque não é toda a diarreia que é investigada as causas, né, do quadro. E isso também tem a ver com o método diagnóstico, que muitas vezes as pessoas não fazem, que é a coprocultura, que a gente chama a cultura das fezes. Você coloca as fezes no meio de cultivo e espera a bactéria crescer. Casimiro tem uma pergunta para fazer para a gente no estúdio. Pode fazer, Casimiro. Pronto. Como é que é feito o tratamento para a cólera, né? E a partir de que momento, se é o caso, é necessária a internação do paciente? Porque tem uma vacina também contra a cólera, né? O que ela tem a dizer sobre isso?
Casé pergunta no estúdio como é que é feito esse tratamento, uma vez que a doença foi confirmada e quando é necessário fazer uma internação. Existe uma vacina também, né, doutora? Exatamente, existe, mas vamos lá, respondendo aos poucos. Então, o problema da cólera é a desidratação. Então, a gente tem que repor tudo que está sendo perdido e o paciente, se ele está muito desidratado, a gente precisa internar para fazer a reposição de líquidos por via venosa. E também a gente faz antibióticos, não é todo antibiótico que funciona, essa bactéria já é um pouquinho mais resistente a alguns antibióticos, mas a gente tem opções que a gente faz para o paciente. Então, a gente faz a reposição de líquidos e a antibiótico-terapia. Uma internação seria no caso desse paciente já está muito debilitado, muito desidratado? Exatamente. Quando o nosso corpo vai desidratando, a gente vai emitindo alguns sinais. O coração fica mais acelerado, a nossa boca fica seca. E a gente vai observando esses sinais e vai avaliar a indicação de internação. Então, provavelmente, ele deve ter tido algum desses sinais. E a vacina, doutora? A gente tem vacina para cólera, só que a gente não usa aqui, não tem costume, até porque não tem casos aqui no Brasil. Em geral, a gente orienta mais para pessoas que vão viajar para lugares que têm a doença de forma endêmica. Então, lá, ó, a cólera é constante naquele país. Então, vai viajar, a gente orienta a vacinação. Essa pessoa deve ser isolada, doutora, uma vez que foi confirmada essa doença, já que a transmissão é feita também, né, de pessoa para pessoa? Com certeza, a gente tem que fazer, né, deixar a pessoa isolada, porque pode transmitir, inclusive para as pessoas que moram na mesma casa, a depender das condições de higiene, higienização das mãos também, antes de mexer nos alimentos, tudo isso é importante. E a gente espera por um período aí, em torno de 20 dias, para a gente bater o martelo e falar que a pessoa não transmite mais. Ou seja, uma janela, né, Casé? Como a gente explicou ontem, Isso. o período de transmissão pode ser de 1 a 10 dias, mas, por segurança, aqui no Brasil, a gente tem uma janela aí de 20 dias, né, que essa pessoa deve ficar isolada para evitar esse contato. Ou seja, doutora, nada de pânico, foi um caso isolado, mais do que nunca, cuidado com a higienização, né, no preparo dos alimentos, nessa água que vai ser consumida em Mariscos, casa. né? Mariscos Exatamente. sempre lavado. Então, pelo tempo que passou, a gente tem aqui esse caso que é um caso isolado, não houve transmissão para outras pessoas, isso é coisa muito boa, mas fica o aprendizado e o alerta, porque eventualmente pensar que pode acontecer algum caso, a gente ir atrás do diagnóstico para poder fazer o tratamento devido. Muito obrigada pelas informações, doutora Clarissa Cerqueira, médica infectologista, falando para a gente sobre a cólera, né? O que é essa doença, como ela é transmitida e também sobre prevenção e cuidados. Obrigado, Lara. Tá? Agradece também a doutora Clarice. Como ela falou, não é para ficar alarmado, mas para ficar ligado, tá? Porque chama atenção sobre uma doença que há 18 anos não era registrada nenhum caso e agora se registra aqui em Salvador o primeiro caso de cólera, que fique só nesse aí e que esse homem que trabalha em Camaçari, né, tenha a alta o mais rápido possível, tenha a saúde estabilizada.